Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para. O Vasco é para quem acredita. E vamos falar a respeito hoje sobre as probabilidades no futebol, as estatísticas do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O porquê o Vasco da Gama oscila tanto. E lembrando que hoje, né, o Vasco faz 127 anos de existência e temos aí muitos títulos aí, né, na prateleira do Vasco da Gama. Porém, no momento atual, o Vasco da Gama anda deixando a desejar, né? O novo elenco aí que se encontra não está fazendo por onde estarmos rindo, estarmos comemorando, né? Fizemos aquele 6-0 no Santos, porém tomamos de 2-0 do Juventude. O mais engraçado é que ganhamos, né, de um time mais qualificado que é o Santos e perdemos para um time que está lá na zona de rebaixamento, 18º. E hoje nós somos o 16º com 19 pontos. Mas vamos falar aqui a respeito sobre as estatísticas, galera. O que está acontecendo? O Vasco tem hoje o quarto melhor ataque, artilharia pesada, poder ofensivo bom, 25 gols marcados. Só perdemos para o Flamengo com 36, né, gols, Cruzeiro com 32 gols, Mirassol com 29 gols, Vasco da Gama 25, Bahia 25, empatado com o Vasco, São Paulo 24, Palmeiras 24 pontos também empatados, Fluminense 23, Botafogo 23, empatados e Internacional 22. Estou falando aqui dos 10 melhores ataques, né, no Brasileirão. Você vê, dos 10 melhores ataques no Brasileirão, o Vasco é o quarto. E por que nós estamos sofrendo tanto? Estamos lá embaixo, próximo, né, flertando com a zona de rebaixamento. Porque é simples, nós temos a quinta pior defesa. Marca errado, deixa espaço, marca fofo, dá docinho direto. Nós hoje temos 26 gols sofridos, ou seja, temos um empate com Bragantino e Internacional. Sofremos 26 gols e fizemos 25. Estamos com um saldo negativo na tabela. Então, cara, é uma situação muito complicada. A todo tempo, desde 2024, que nós viemos pedir, né, a gestão do Pedrinho, que ele vinha reforçar a defesa. E a todo momento eles vieram a público dizendo que a defesa estava boa e que não precisaria estar reforçando a defesa. Um desses personagens que vieram a público a falar que, né, o setor defensivo estava pronto, estava bem, não precisava contratar, foi o Diniz. Porém, o Diniz veio para proteger o Pedrinho e proteger então assim a gestão. Ele claramente, né, deixou bem claro que a defesa do Vasco não estava boa quando ele começou a puxar o Moura para poder estar fazendo esse papel. Ou seja, você tira um volante, né, característica de volante, o cara é volante para poder fazer o cara de ataque. Ou seja, começou a improvisar o cara no ataque. Então isso mostrou, não só para o torcedor, mas até para a gestão do Pedrinho, que a defesa do Vasco é muito fraca. Eu falei ataque, né, cara? Mas não é ataque, não. Ou seja, ele tira o Hugo Moura, né, da volância e bota ele na defesa para ele poder ajudar na defesa. Ou seja, está improvisando um volante como defensor. E a pergunta é, nós temos 5 a 6 defensores. Porra, contratado. E ninguém deu certo na defesa. Então fica difícil, fica esquisito. E aí temos aí também os laterais que também ajudam muito na defesa, né? Mas o Lucas Piton hoje, cara, na defesa, infelizmente, ele peca muito. O Lucas Piton, ele lidera em assistência, né, que é 5, em cruzamentos certo, que é 24. Ele é muito ofensivo, assim também como o Puma Rodrigues. Tem uma ofensividade muito forte. Porém, na defesa, o Lucas Piton é um desastre. Tanto é que ele fez, né, aquela besteira lá na Copa Sul-Americana, quando ele foi expulso, né? Aquela forma que ele entrou, ele não tem tempo de bola, ele não consegue marcar, ele consegue ser ofensivo. Tanto é que ele é líder no Brasileirão, em assistência e em cruzamentos. Ele é líder. De todos os laterais esquerdos, o Lucas Piton é o primeiro. Mas em marcação, filho, é um desastre. Ou seja, nesse último jogo agora, ele subiu para poder ajudar na defesa. E na hora que ele sobe com as mãos abertas, a bola bate na mão dele, é pênalti. Ele vai
no atacante, né? E mete o pé, vai na canela. Então, o cara, para marcar é um desastre. Mas como, né, ofensivamente ele é bom. Por isso que muitas das vezes, para poder, né, jogar com o Verratti lá, ele sempre conseguiu fazer esses cruzamentos pro Verratti. Fora isso, não dá. Já o Paulo Henrique, que é o lateral direito, ele é o primeiro em dribles certos, né? Tem 23 dribles certos. Em desarmes também é o primeiro, 29 em disputa, né, de bola vencida. Então, são 66 bolas vencidas pelo Paulo Henrique. Então, você vê que o Paulo Henrique, tanto é que a maioria dos gols não sai pelo lado direito, sai sempre pelo lado esquerdo. A maioria dos cruzamentos, as maiorias dos erros, vem sempre pelo lado esquerdo, ou seja, o lado do Lucas Piton. Já pelo lado do Paulo Henrique, é muito difícil isso acontecer. E agora eles contrataram um zagueiro para o lado esquerdo para poder estar ajudando. Porém, muitas das vezes eu acho que esse problema não é só também da defesa, e sim também do lateral que marca errado. O Lucas Piton, acho que ele tem que treinar a marcação, ele tem que entender como se marca um adversário, e ele não sabe. Muitas das vezes ele é afobado e acaba cometendo erros grotescos, erros infantis, erros de jogador cabaço. E aí fica difícil a gente conseguir manter uma regularidade de vitória quando o setor ofensivo do lado, o setor defensivo do lado esquerdo começa a dar docinho, que é o caso do Lucas Piton. Porém, como eu acabei de falar, né, o cara é líder em assistência, né, 5 cruzamentos, né, certos, e quer dizer, 5 assistências, e em cruzamentos certos são 24. Então, ofensivamente o cara é bom, mas defensivamente é um desastre. Já o Paulo Henrique não. O Paulo Henrique, ele vai para cima, ele volta, ele defende, ele ataca. Então é um lateral que até e já está até sendo cotado, né, para poder estar na relação, né, de está sendo na seleção brasileira aí, convocado. Então ele está ali na pré-seleção ali para poder ser convocado aí para um amistoso, para você ver que o trabalho do cara tá fluindo no Vasco da Gama. Agora, as chances que... E vamos falar também agora, antes de eu falar as chances de rebaixamento do Vasco da Gama, eu vou falar também a respeito do atacante, né? O centroavante Verratti. Ele é o maior goleador do futebol brasileiro, cara, em 2025, com 22 gols no ano. Eu estou dizendo, todas as competições que o Verratti atuou, o Verratti hoje, ele é o líder, né? É o artilheiro do ano no futebol brasileiro hoje. Então, ele tem 20 gols marcados no ano. Então, não é que o cara é ruim, o cara... Só que o Verratti, ele é um cara que não tem habilidade para poder estar segurando a bola, para poder estar ajudando, né? Para poder estar criando. Ele não consegue criar. Ele é um jogador limitado. Ele consegue ficar lá na área esperando o cruzamento. E é o que o Lucas Piton faz muito bem para ele. Porém, os adversários já marcaram, cara, essa situação, já marcaram. Sabe que o Lucas Piton vai cruzar para ele, ou o Puma Rodrigues, ou o Paulo Henrique. Então, essa jogada de cruzamento para o Verratti já está manjada. Ou ele muda, ou ele começa a treinar, cara, incansavelmente, para poder começar a carregar essa bola, para começar a driblar, fazer coisas que ele não faz, ou simplesmente nós vamos ficar realmente presos a isso. Só para termos uma ideia, cara, contra o Santos, nós tivemos um repertório de jogadas. Quando o Verratti entra para poder substituir o David nesse último jogo aí contra o Juventude, cara, o repertório se diminuiu. Ou seja, cruzamento, bola alçada, cruzamento, bola alçada. E, cara, o time já marcou isso. Então, realmente, os defensores já sabem que a bola vai ser cruzada para o Verratti. Então, as pessoas já marcam o Verratti. Marca mais firme o Lucas Piton. Então, não deixa essa bola chegar no Verratti na área, porque sabe que o cara é matador. Porém, o cara é matador pelo alto. Infelizmente, essa situação já está manjada. Então, eu acho que é culpa do Verratti que o Vasco não está ganhando. Não é culpa do Verratti. Mas eu acho que dá para começar a nós botar o Verratti um pouco no banco, entrar com ele no segundo tempo, né? Começar a fazer uma mescla. O Vasco está ganhando? Beleza, entra com o Verratti no segundo tempo. E aí, começa essa bola alçada lá para poder ampliar o repertório, ampliar, né, a vantagem. Mas já quer entrar com o Verratti no primeiro tempo e vai com ele até o final, realmente, filho, vai ficar sem vitória, porque todo mundo já sabe como marcar essa jogada do Vasco, simplesmente os laterais subindo e cruzando para o Verratti. Acabou, filha. Marcou isso,
o Vasco não é ninguém. Tirou o Verratti, botou o David ou outro jogador, a situação muda de figura, porque os caras vêm, os caras buscam, quebra a linha de marcação, quebra a linha de impedimento, os caras triangula e toque daqui, toque de lá. Aí o negócio fica estreito. Então eu acho que foi assim que aconteceu no Santos e poderia acontecer no Juventude, mas infelizmente nós não somos técnicos, né? E tá todo mundo culpando o Verratti, dizendo que, né, não dá mais para a gente ficar com o Verratti, né, ali na área. Ou seja, é menos um jogador, é o que os torcedores estão falando. Mas eu acho que isso também não é sua culpa do Verratti. Mas, né, eu acho que o Fernando Diniz deveria, né, entender que dá para jogar, né, no primeiro tempo aí com os moleques aí, com o DVD, com os caras aí, e no segundo tempo entrar com o Verratti. Tem jogo que dá para entrar com o Verratti, tem jogo que não dá para entrar, mas infelizmente os caras só querem colocar o Verratti em todo o jogo, então fica muito difícil. Agora, as chances de rebaixamento do Vasco da Gama ficaram em 41,0 de chances de rebaixamento, ou seja, tá alto, hein, galera? Vou te falar não, e se continuar perdendo, realmente essas porcentagens irão aumentar. Então, acho que temos que abrir o olho. E tá vindo aí, né, agora alguns jogadores falar a respeito do sistema defensivo, né, cara? Porque saiu João Vitor pro CSK, né, de Moscou. Aí agora venderam o Lucas, né? O Lucas não, o Luiz Gustavo pro Bahia. E o Maurício Lemos, o staff já está começando a procurar, né, clubes para poder estar negociando o jogador. Então tudo indica que o Maurício Lemos também está de saída porque ele quer jogar e ele não está tendo espaço com o Fernando Diniz. E eu acho que o Maurício Lemos é um bom jogador, cara. Só que o Vasco comprou ele já machucado, já contundido, então ficou difícil do cara se recuperar e parece que o cara se recuperou e não voltou a jogar em alto nível como ele joga. Mas eu não acho o Maurício Lemos ruim, eu acho que o cara é bom. Só que o cara, infelizmente, ainda não conseguiu jogar no seu nível máximo. Então, ele está querendo minutagem, ele está querendo entrar, ele está querendo jogar e o jogador precisa disso, ele precisa desse contato com a bola dentro de campo, dessa atmosfera, e ele não está tendo. Infelizmente, né, o Diniz não está contando com ele. O Diniz prefere puxar o Hugo Moura como defensor do que botar o Maurício Lemos. E eu também não sei, né? Parece que o Maurício Lemos é esquerdo e na esquerda já temos o Lucas Freitas. Então nós temos aí 3 jogadores na defesa saindo e infelizmente chegando só temos um jogador que é o Robert Renan, que é um defensor do lado esquerdo que está chegando, como falei anteriormente. E contratados nós temos aí o Andrés Gomes, que é um atacante, e temos o Thiago Mendes, que é um volante. Fora isso, filho, e o Vasco está buscando agora mais um defensor para o lado direito. Então temos que aguardar porque eles querem um cara, né, tipo o Carlos Cuesta, né, um cara que seja rápido, que jogue em linha alta, que consiga, né, marcar corretamente, que consiga ter espaço de marcação, que tenha uma saída de bola perfeita. Então eles estão buscando aí esse defensor do lado direito para que possa estar fazendo isso. Já o defensor do lado esquerdo já tem essas qualidades, tanto é que foi indicado pelo Fernando Diniz e pelo Felipe Maestro. Então, galera, é isso que eu estou falando para vocês. Nós temos hoje o quarto melhor ataque, né? Temos a quinta pior defesa e temos 2 laterais, um que é perfeitamente bom ofensivamente e um que é perfeitamente bom defensivamente e também nas suas subidas. Fora isso, né? E um atacante aí que está fazendo frente aí, é artilheiro do campeonato, quer dizer, artilheiro do campeonato não, né, cara? Ele é o artilheiro, né, do ano, né? Ele tem 22, não tem jogadores hoje no Brasil que tenha 22 gols marcados no ano como ele. Mas é um cara limitado, não dá para ficar contando com ele. Fora isso, não temos muito o que fazer. Então temos que aguardar para poder saber se realmente o Andrés Gomes vai entrar no lugar do Verratti, se ele vai usar o DVD. Então isso aí vai ficar a critério aí do técnico aí, da comissão técnica. E é isso que eu tenho para vocês hoje, galera. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o canal. Tamo junto, saudações vascaína e um feliz aniversário pro Vascão da Gama, né? 127 anos. Valeu!